Então vamos lá para o capítulo 8 de Dogma e Ritual, a realização, referente à esfera Hod, da árvore da vida, e ao arcano a justiça. Aqui nesse capítulo, ele vai apresentar a, como ele fala, essa realização que se dá quando você domina, então, a força da luz astral. Eu achei que esse capítulo aqui é o que ele mais, assim, vai direto ao ponto. Eu achei maravilhoso. Dava para começar, na minha opinião, dava para começar desse capítulo. Tirando um detalhe ou outro que ele introduziu antes, esse capítulo é onde ele finalmente deixa assim muito claro a, o que ele está trazendo, né? A inovação que ele traz aqui com esse livro. Então poxa, quase o capítulo inteiro foi marcado assim. O começo é excelente, ele começa assim: ó. As causas se revelam pelos efeitos e os efeitos são proporcionais às causas. O verbo divino, a palavra única, o tetragrama, se afirmou pela criação quaternária. Isso, né, que ele apresentou lá no capítulo 4. A fecundidade humana prova a fecundidade divina. Novamente, acima como abaixo. O Yod do nome divino é a virilidade eterna do primeiro princípio. O homem compreendeu que foi feito à imagem de Deus quando compreendeu que Deus era a ideia que se fazia de si mesmo, engrandecida até o infinito. Então ele nem responde um ao outro. Ele fala, bom, o homem percebeu uma ideia de um si mesmo que poderia ser engrandecida ao infinito. Isso é Deus. Então ele compreende Deus como o homem infinito. Compreendendo Deus como o homem infinito, o homem disse a si mesmo: eu sou o Deus finito. A magia difere do misticismo em não julgar a priori, mas sim depois de ter estabelecido a posteriori a própria base dos seus julgamentos. Isso é, só depois de ter compreendido a causa pelos efeitos contidos na própria energia da causa, por meio da lei universal da analogia. Por isso, nas ciências ocultas tudo é real, e as teorias são estabelecidas somente sobre as bases da experiência. São as realidades que constituem a proporção do ideal. E o mago só admite como certo, no domínio das ideias, o que é demonstrado pela realização da palavra. É o verbo propriamente dito. Então só se tem como certo o que é demonstrado pela realização da palavra. Um pensamento se realiza tornando-se palavra. Essa se realiza pelos sinais, sons e figuras dos sinais. E o primeiro grau, é esse o primeiro grau da realização. Então ele se realiza em palavras e a palavra pelos sinais, pelos sons, pelas figuras. Depois, a palavra se imprime na luz astral por meio dos sinais da escrita ou da própria palavra falada. Ela influi sobre outros espíritos, refletindo-se neles. Se refrata a travessão do diáfano dos outros homens, aí toma forma e proporções novas. Depois, traduz em ato e modifica a sociedade e o mundo. Esse é o último grau da realização. É aquilo que eu tinha explicado já nos outros encontros. Então, que o mago vai, não só o mago, sempre, todos os atos, todas as ações, todas as expressões, etc. Mas no caso do ser humano, então,
nós temos um pensamento, esse pensamento pode vir a ser expressado em palavras e em símbolos e, né, em signos. Quando é expresso dessa forma, ele é gravado, ele vai, né, se registra lá na luz astral. A partir disso, ela refrata, ou seja, ela interage, se reflete, às vezes se expande ou contrai entre os espíritos, ou seja, as forças da luz astral, e volta. Ele, através do diáfano dos homens, ou seja, do órgão sensível, sensível à luz astral que os homens possuem. E assim se manifesta no mundo, alterando, né, trazendo alterações para a sociedade, para o mundo, para a cultura, etc. Isso me faz lembrar de, sabe, esses processos de manifestação? E a primeira coisa é escrever. Isso. Exatamente, ele trouxe isso, né? Você tira da Uhum. cabeça e vem para papel, né? Primeira. É tipo se fazer a lista de compras, assim, tá na sua É, cabeça. Aí isso, você escreve, aí isso. se materializa. Mas exatamente, é uma analogia muito boa, inclusive, da lista de compras. Que aí você vai, tem a ideia do que precisa, do que está ali, fica na cabeça, grava isso no papel. Depois você compra, e isso seria um ato de trazer materialmente, e depois está tão manifesto na sua casa os materiais que você tinha pensado. Mesma coisa, eu tenho um hobby de marcenaria. E aí, para montar uma coisa, então eu tenho uma ideia, percebo uma necessidade, ou vem essa ideia. Nisso eu faço um rascunho do que eu preciso, cálculos, quantidade de madeira e também desenhando como que vai encaixar e etc. Depois vai lá, mexe, escolhe madeiras e corta e modifica e tal, e pronto. Depois de um tempo está manifesto essa mesa, ou enfim. Então é esse processo. Aí aqui ele vai trazer que o que ele traz além é que joga-se uma informação de certa forma, então o trabalho do mago iniciado, etc., é aprender a maneira mais potente e mais um pouco clara, sabe, da sua vontade ser direcionada lá para o astral, da maneira certa, porque para você não ter, né, resultados adversos, então você teria que aprender a maneira certa, que seria essas coisas que ele já passou, de controlar impulsos, paixões, de não sei o que, de certos asceticismos, para ter clareza na sua vontade. Chega lá, ele vai ser, então se você fizer direito, vai ser amplificado e potencializado para retornar causando essas vamos pôr, impressões e influências no mundo. Em certa maneira, o que ele fala é que então a gente consegue magnetizar as outras pessoas ou até a realidade. Tem aquele exercício, né, que eu lembrei também, que foi o primeiro até que você trouxe, que você estava falando, que as pessoas falam tipo para escrever as coisas como se já tivessem com você, aquilo que você quer, escrever no presente. E é uma dica muito boa, na verdade, muito interessante, sim. Uma vez que se considera que na luz astral, isso mesmo ele já trouxe, ela está além da questão de tempo, não é influenciada por um passado ou futuro, coisas assim. Se você e tudo que você grava, então, vai sendo direcionado para lá, é aquilo que a gente fala de jogar para o universo, né? Parte do conceito de jogar para o universo uma intenção é o que o Levi vai falar, é jogar para a luz astral. Mas aí realmente o universo fica um pouco vago, mas também no conceito aqui dá para se entender mais ou menos da mesma forma, né? A galera hoje em dia vai falar o universo como. Sem entender exatamente as leis, mas vai falar isso. Você joga uma intenção e o universo pode te devolver, te trazer algo, talvez.
Os homens que nascem num mundo codificado por uma ideia trazem consigo a sua impressão. E é assim que o Verbo se fez carne. Então, como já tem muitas coisas, muitas pessoas passaram, muitos símbolos foram postos, né? Muitas coisas aconteceram, impressões, palavras e tal, tal, tal. Quando alguém nasce, ele já nasce então num mundo codificado por uma ideia, ou por várias, no caso. Então você já vem ao mundo carregando várias impressões da luz astral. E é assim que o Verbo se faz carne. Então, a impressão da desobediência de Adão, impressão no sentido, foi impresso na luz astral essa história da desobediência de Adão. Então, é isso que está impresso na luz astral, né, conservada na luz astral, só pôde ser apagada pela impressão mais forte da obediência do Salvador. E é assim que se pode explicar o pecado original e a redenção, num sentido natural e mágico. Isso para, né, como eu já falei, é sempre bom lembrar, Eliphas Levi era cristão, cristão católico, apostólico romano. Pode não parecer, mas ele tentava ser. Mesmo sendo preso, mesmo sendo perseguido pela igreja, mesmo sofrendo um monte de processos da igreja, ele ainda achava isso, não, tá, é isso mesmo. Então ele não está relativizando. Agora a gente pode pegar simbolicamente o exemplo que ele está falando. Essas impressões, mesmo não tendo acontecido de verdade a história de Adão, e até a leitura de ser um pecado original, isso é uma leitura possível do mito, não é o único, né? É uma forma de falar que, então, impressões ficam. E muitas pessoas que acreditam e repetem isso, né, séculos e séculos aí da igreja ensinando o pecado original e etc. Então cria-se uma impressão na luz astral e as pessoas nascendo logo onde tem essa influência, dessa impressão, elas nascem então imbuídas com essa impressão. O que leva a uma possibilidade aqui. Então, quem nasce, por exemplo, sei lá, na Tailândia, ele não nasce com pecado original. Se fosse seguir à risca o que ele está falando aqui, seria isso. Ele não vai relativizar dessa forma que não vai poder, mas se fosse seguir à risca o que ele está falando, é isso. Porque a luz astral, ela muda, ela não é uniforme. E ela vai coagular-se de maneira diferente em cada região, pelo coletivo da região. Então, dependendo da época, do local, você vem com influências diferentes. Eu diria para o Levi que, olha, você está desconsiderando a linguagem. Está desconsiderando, assim, a força do verbo em si por si. Não precisa necessariamente criar uma influência na luz astral, uma coisa assim. É a própria sociedade, não é? Que você nasce, que vai te influenciar. Ué, mas eu acho que a cultura, ela cria esse campo energético Uhum. que impregna a luz astral, né? E aí a Isso. alma, o espírito atravessa isso. E eu acho que é também uma forma de se Uhum. ser. É. Aí ele vai. A questão que ele traz é essa. Da onde você nascer, você, vamos pôr, atravessa e é atravessado por isso. É um verbo que se faz carne. E esse verbo, então, depende do lugar que você nasce, se faz carne de um jeito ou de outro. Além, claro, dos pais, etc. Então, ó, a luz astral figurada nos antigos símbolos pela serpente que morde a sua cauda, pelo Ouroboros, então, representa ao mesmo tempo a malícia e a prudência, o tempo e a eternidade, o tentador e o redentor.
é que essa luz, sendo o veículo da vida, pode servir de auxiliar tanto ao bem como ao mal, e pode ser tomada pela forma ígnea de Satã como pelo corpo do Espírito Santo. É a arma universal da batalha dos anjos e ela alimenta tão bem as chamas do inferno como o raio de São Miguel. Poderíamos compará-la a um cavalo de natureza análoga à que é atribuída ao camaleão, e que sempre se refletisse a armadura do seu... Que? Os papos dele. Compará-la a um cavalo de natureza análoga à que é atribuída ao camaleão e que sempre refletisse a armadura do seu cavaleiro. Enfim, ela vai ser referente a quem está influenciando ela. Ela pode ser, ela não existe moral e ética nela em si. É completamente maleável ao que está acontecendo, às ações, às palavras, né, dos outros, dos homens. A luz astral é a realização ou a forma da luz intelectual, como esta é a realização ou a forma da luz divina. Isso aqui é um capítulo de princípio de correspondência, né? Isso. O grande iniciador, né, do cristianismo, Jesus, compreendendo que a luz astral estava sobrecarregada dos reflexos impuros da depravação romana, quis separar seus discípulos da esfera ambiente dos reflexos e fazê-los atentos unicamente à luz interior, a fim de que, por meio de uma fé comum, pudesse comunicar-se mutuamente por meio de novos cordões magnéticos a que chamou graça, e vencer assim as correntes transbordadas do magnetismo universal, ao qual dava os nomes de diabo ou Satã, para exprimir a sua putrefação. Opor uma corrente à outra é renovar o poder da vida fluídica. Por isso, os reveladores nada mais fizeram do que adivinhar, pela exatidão dos seus cálculos, a hora própria das reações morais. Não, então não é adivinhar, já que eles calcularam com exatidão. Mas tá, isso. Tá falando que existia então uma corrente, que ele está querendo explicar que tem essa corrente rolando. Sempre vai ter várias correntes acontecendo. Na época de Cristo, a corrente mais forte, pelo menos ali, daquela região, né, Oriente Médio e Europa, era a romana, o imperador e tal. E era depravada, segundo Levi. E aí Jesus, para conseguir tirar os seus apóstolos dessa corrente, ele fez eles se conectarem com a própria corrente dele. E aí ele cria uma certa corrente antagônica, mas ele calcula bem o momento de ter feito isso. Essa que é a coisa. Ele não fez um momento errado. Por isso que deu certo, como a gente pode ver, né, segundo Levi, que vai defender a Igreja Católica com unhas, né, e dentes. Mas por isso, por ele ter calculado, né, com exatidão a hora própria das reações morais, etc., que iam levar a uma cadência de eventos. A lei, inclusive mais para frente, ele vai falar inclusive dos casos em que não dá certo, falando de figuras históricas que foram contra uma corrente vigente na sua época e no seu local, e por isso morreram, foram fulminados, tiveram mortes ou inexplicáveis ou até provocadas, né, de serem condenados à morte, etc. Então, a lei de realização produz o que chamamos o respiro magnético, de que são impregnados os objetos e lugares, o que lhes comunica uma influência com nossas vontades dominantes.
principalmente com as que são confirmadas e realizadas por atos. Aí ele está falando aqui respiro magnético e é o que seria a aura hoje em dia. Um campo, né, de áurico energético. Então essa lei da realização produz o que chamamos de aura, de que são impregnadas, ou seja, é isso, respiro magnético, que impregna objetos e lugares. Também pessoas, ele vai trazer mais para frente. Com efeito, o agente universal, ou a luz astral latente, sempre procura o equilíbrio, preenche o vazio e aspira ao pleno, o que faz contagioso o vício com certas doenças físicas e serve poderosamente ao proselitismo da virtude. É por isso que a coabitação com seres antipáticos é um suplício. É por isso que as relíquias, quer dos santos, quer dos grandes perversos da humanidade, podem produzir efeitos maravilhosos de conversão ou perversão súbita. É por isso que o amor sexual muitas vezes se produz por sopro ou contato, e não somente pelo contato da própria pessoa, mas até por meio dos objetos que ela tocou e magnetizou sem saber. A alma aspira e respira exatamente como o corpo. Ela aspira o que crê ser felicidade e respira ideias que resultam das suas sensações íntimas. As almas doentes têm mau hálito e viciam a sua atmosfera moral. Isso é, misturam seus reflexos impuros com a luz astral que as penetra, e nela estabelecem correntes deletérias. Muitas vezes ficamos admirados de sermos assaltados na vida social por pensamentos maus que não julgamos possíveis. E não sabemos que isso é devido a alguma vizinhança mórbida. Esse segredo é de grande importância, porque leva à manifestação das consciências, um dos poderes mais incontestáveis e mais terríveis da arte mágica. Então é como nossos pensamentos, nossas emoções, em certa medida, são constantemente suscetíveis, né, a serem influenciados pela aura do lugar, pelo sopro magnético, como ele falou, ou a luz astral do lugar. Né? O respiro magnético produz em redor da alma uma irradiação de que ela é o centro. Literalmente a descrição de aura. E ela rodeia-se do reflexo de suas obras, que lhe fazem um céu ou um inferno. Não há atos solitários e não poderia haver atos ocultos. Tudo o que realmente queremos, isso é, tudo o que confirmamos pelos nossos atos, fica escrito na luz astral, onde se conservam os nossos reflexos. Esses reflexos influem continuamente sobre o nosso pensamento por meio do diáfano, e é assim que cada um se torna e permanece filho das suas obras. Então nada é oculto, porque tudo fica gravado ao nosso redor. O respiro magnético, a aura, vamos pôr assim, todos os atos, etc. E assim, semelhante atrai semelhante. Isso. E aí as pessoas vão se aglomerando, etc, num ponto. E é assim que forma, assim, de certa maneira, então, aquilo que a gente chama de egrégoras e coisas assim. A luz astral transformada em luz humana no momento da concepção é o primeiro envoltório da alma. E combinando-se com os fluidos mais sutis, forma o corpo etérico, ou o fantasma sideral de que fala Paracelso na sua filosofia intuitiva. Esse corpo sideral, desprendendo-se na hora da morte, atrai a si e conserva por muito tempo
pela simpatia dos homogêneos, os reflexos da vida passada, ou seja, da vida que ele acabou de viver. Assim que ele desencarna, ele continua carregando reflexos da sua vida, né, encarnada. Se uma vontade poderosamente simpática o atrai numa corrente particular, ou seja, algo naquela coisa dos iguais, né, do semelhante, ou algo que faz com que ele se atraia, por isso simpático. Então, se uma vontade poderosamente simpática o atrai numa corrente particular, ele se manifesta naturalmente, porque nada há mais natural do que os prodígios. É assim que se produzem as aparições. Mas desenvolveremos isso completamente no capítulo especial da necromancia. Então, ele está falando que ao desencarnar, permanece então esses reflexos da vida passada, né? No que ele chamou de corpo, esse corpo sideral, ou corpo etérico, ou fantasma sideral. Isso continua depois do desencarne. E isso é o quê? É esse aglomerado de atos, de ações, de percepções, de personalidade que foi formado durante a vida encarnada. E aí é isso que se usa quando se faz uma... É isso que você entra em contato ao fazer esses trabalhos de... que ele chama necromancia, é comunicação com os espíritos. Mesmo um trabalho lá dos espíritas kardecistas, de psicografia ou outras coisas assim, isso tudo estaria dentro da necromancia, aos moldes, né, aos conceitos do Levi. O que ele vai trazer de diferente é que não é, então, o espírito da pessoa que volta ou que se comunica e etc. É apenas uma casca, vamos pôr, apenas um conjunto de Sombra. impressões. Oi? Uma sombra? É, como se fosse uma sombra, um conjunto de impressões que a pessoa viveu durante a vida continua na luz astral. Esse conjunto, então, ele se torna meio que um aglomerado, ele pode levar a esses casos de aparições que ele está falando, de assombrações e também de comunicação. Então você consegue ter porque ainda permanece aquilo ali, gravado na luz astral. E como não há distância na luz astral, não é uma coisa que tem distância geográfica, etc., é uma questão apenas de similaridade, como ele falou, né? De simpatia. Então é a maneira certa de atrair tal impressão astral. Você faz um processo que vai atrair esse tipo ou aquele tipo. Por isso que se usa, por exemplo, um ente querido da pessoa, está próxima e etc. Isso vai ser a conexão simpática para atrair essa sombra. O corpo astral... não, aqui, peraí. Esse corpo fluídico submetido, como a massa da luz astral, a dois movimentos contrários, atrativo à esquerda e repulsivo à direita, ou reciprocamente, nos dois sexos, produz em nós as lutas dos diferentes atrativos e contribui para a ansiedade da consciência. Significa, muitas vezes é influído pelos reflexos dos outros espíritos, e é assim que se produzem as tentações, as graças sutis e inesperadas. É também a explicação do dogma tradicional dos dois anjos que nos assistem e experimentam. Que alguns lugares no mundo tinha essa ideia de que as pessoas nascem com dois anjos. Então, o que ele está falando que é as duas forças da luz astral podem ser figuradas por uma balança, que seria a carta, né, o arcano da justiça, em que são pesadas as nossas boas intenções para a vitória da justiça e a emancipação da nossa liberdade. O corpo astral nem sempre é do mesmo sexo que o corpo terrestre. Isso é, as proporções das duas forças, variando da direita para a esquerda,
parecem muitas vezes contradizer a organização visível. É o que produz os erros aparentes das paixões humanas e pode explicar, sem as justificar de modo algum diante da moral, as singularidades amorosas de Anacreonte ou Safo, que são figuras homossexuais da mitologia. Então ele está falando que em alguns casos o corpo astral não condiz com o corpo físico e por isso algumas pessoas têm interesse pelo mesmo sexo ou coisas assim. As teorias dele, que muitas são datadas, obviamente. Mas o ponto é a influência astral, e é só isso que a gente se retém aqui. Como o astral influi em impressões, em paixões, influências, etc. Um magnetizador hábil deve apreciar todos esses matizes, ou seja, todas essas leis e etc. E damos no ritual os meios de os reconhecer. E aí ele vai continuando, então, nos próximos parágrafos, falando sobre, então, como os pensamentos que não se traduzem em palavras são pensamentos perdidos para a humanidade. As palavras que não são confirmadas por atos são palavras ociosas. E não há grande distância da palavra ociosa para a mentira. É o pensamento formulado por palavras e atos que constitui a boa obra ou o crime. Logo, quer em vício, quer em virtude, não há palavra da qual não sejamos responsáveis. Principalmente, não há atos indiferentes. As maldições e bênçãos sempre têm seus efeitos e qualquer ação, seja qual for, quando é inspirada pelo amor ou pelo ódio, produz efeitos análogos ao seu motivo, ao seu valor e à sua direção. Então a potência, né, tanto mais potente se torna essa palavra quando ela vem carregada com a emoção. Inclusive a emoção que é o que está ali, né, movendo a luz astral. Então você tem a parte da palavra e além da palavra, aquilo voltando então à analogia do pessoal que vai trazer sobre manifestar coisas, você manifesta carregando de emoção. Aquilo é uma do tempero, quando falam você se imaginar com a casa dos sonhos, com a vida dos sonhos, com não sei o que dos sonhos, não é só imaginar também, é sentir, ter emoção. Qual que é a sua emoção quando você vai estar assim? É essa forma. Meu, e aí sobre materialização esqueci a palavra certa, mas tava vendo lá umas coisas que a melhor forma de você conseguir, né, chegar ao que você quer Uhum, é sendo, uhum, sabe, mais do que lei da atração, né? Mais do que você tá atraindo alguma coisa, pensando nela ou agradecendo por ela e, né, manifestação, né, manifestando essa uhum, algo, qualquer coisa, é você ser a pessoa que tem isso, entendeu? uhum, Você ser a pessoa que está onde está esse negócio. Porque sendo, você vai atrair justamente aquele negócio. Porque é como se você. É, é... uhum, Os shifters são muito loucos, né? Mas dá pra pegar a ideia, assim, né? Dá pra fazer uma transferência de. É quase como se você se mudasse, né? De realidade mesmo. Você uhum. se transporta para essa realidade porque você mudou quem o ser. É, é. E eu ainda fico buscando até se em algum momento, porque assim, esses textos
Às vezes eles diziam coisas, tentavam dizer coisas com palavras que ainda não tinha, ou conceitos que ainda não existiam. Por exemplo, você vê aquele falando constantemente de respiro magnético. Se esse texto fosse escrito hoje em dia, o autor provavelmente ia usar aura ou alguma outra coisa, enfim. Mas, inclusive, quando eu percebi que ele estava usando respiro magnético em algo que poderia ser expresso como aura, de certa forma, eu fui pesquisar a partir de quando começou a usar esse conceito que hoje em dia está, né, naturalizado, a aura. Se falar aura, todo mundo entende, mais ou menos, ou acha que entende. É, e só foi depois, muitos anos depois, surge num livro já da teosofia, do Ledbetter, que ele vai trazer sobre auras e tipos de auras e cores e etc. Isso 1900, começo de 1900, 1910, 20, algo assim. E a partir disso começa a se usar então um termo aura, por exemplo. Eu fico pensando, trazendo, né, do que você falou, se em algum momento, alguma outra obra já disse, ou até mesmo aqui no Dogma e Ritual, sobre essa coisa de alterar a realidade, quase o shift, né? Quase um salto em outra realidade, se isso é dito de alguma forma. Por isso eu sempre tento olhar muito atentamente para ver com essa visão do o que já foi dito, talvez, só que de outra forma, e se ele está falando algo que a gente entende de uma outra maneira. Eu acho que há poucas coisas que são novas, né? Uhum, Acho que, de forma geral, assim, a roda já tá aí, né? A gente só vai criando outras. uhum. A roda tá aí. Inclusive, eu vou aproveitando até que está sendo gravado, porque às vezes aparece, né, para o YouTube e a pessoa pode me ajudar, mas ou talvez você, que é eu tô numa coisa há algum tempo de achar quando que surge esse conceito que está tão popularizado hoje em dia de dimensões alternativas, sabe? Essa questão de várias. Pode haver várias dimensões, realidades alternativas, sobrepostas e etc. Tudo sendo muito dito hoje em dia, até às vezes alguns caras, né, na vanguarda de física quântica também, vamos citar alguma coisa da possibilidade disso. Quando que surge? Quando que começou a ser dito isso? A gente vai ver na cultura pop uma coisa ou outra, ah, mas isso década de 70, 60. E eu fiz uma pesquisa. Aí o cara o Schrödinger, o próprio do gato, não sei como é que pronuncia, é, acho que é Schrödinger, isso aí. Ele também vai falar em palestras, etc., sobre a questão de multiverso, possibilidades de multiverso. Porque começa a nascer com isso, com a física quântica na época e tal, que vai existir possibilidades disso. Vai abrir essa possibilidade física, mas será que conceitualmente já existiu antes alguém falando disso? O Platão, né? Então, talvez. Né? O Com o mundo. mundo das O plano ideias? é o mundo das ideias. É. Não, mas aí não é uma realidade alternativa, é uma realidade essencial, original e transcendente. E nós, como cópia imperfeita. Mas não abre uma gama para diversas. Poderia abrir, mas ele não traz, pelo menos até onde eu percebi. Mas É poderia haver diferente. É vários diferente. mundos. Poderia haver vários mundos imperfeitos a partir de um perfeito, né? Se a gente for querer casar o conceito com a questão ainda de Platão. É... Hum, Mas a galera sempre admitiu, pelo menos lendo os textos, que só existe uma realidade que é imperfeita, que é essa aqui, e a outra que é perfeita. E era isso, dois, pam, pam. O Kant traz uma possibilidade da realidade aqui, imanente, né? Não é transcendente, imanente, mas quase que inacessível, por causa que a gente percebe o mundo
Cada um percebe, tem uma percepção levemente diferente ou até muito diferente um do outro. Então, se todo mundo tem diferentes percepções, qual que é a verdadeira? Haveria algo essencial, de certa maneira, que não se percebe totalmente nunca. Quase que é uma impressão que vem, né, com os filtros dos nossos aparelhos sensíveis. E aí modifica a coisa em si. E aí existe uma coisa em si e nós não conseguimos acessar, mas ainda querendo talvez forçar, pode ser uma, uma coisa de uma realidade alternativa, quase. Bom, possibilitando cada um ter uma percepção diferente, talvez a gente pode então mudar a nossa percepção, e aí a nossa percepção que vai sendo alterada cria um universo diferente. E aí é o shifting, sabe? Aí você tem um limite, que é a coisa em si. Dentro da coisa em si, você tem a possibilidade de diferentes, vamos pôr, percepções. Aí é só uma questão de percepção. E o mundo se torna maravilhoso. De certa forma, tem essa sustentação de o paraíso, né? Em você, o reino dos céus está em vós. Seria isso, uma leitura contemporânea sobre paraíso e inferno é só uma questão de percepção do mundo. O paraíso é estar no presente, o inferno é estar aí, vivendo no passado, no futuro e etc. Tem essa leitura tão bem. Será que eu estou indo muito rápido? E trazendo. Bom, fica aí considerações sobre realidades alternativas e tal. Ah, vamos tá. Então, existem pessoas que nunca são ofendidas impunemente. E se a injúria que se lhes fez é mortal, começa-se desde então a morrer. Então existem pessoas que se permitem-se mais ou menos ser influenciada pelas impressões e pelos, enfim, maldições ou bênçãos dos outros. Ele está falando isso, tem pessoas mais e menos suscetíveis. Existem outras, que até não a encontrais em vão e cujo olhar muda a direção de vossa vida. Então existem aquelas pessoas que são tão magnetizadoras e potentes que apenas o seu olhar pode mudar toda a direção da sua vida. O basilisco que mata pelo olhar não é uma fábula, é uma alegoria mágica. Em geral, é ruim para a saúde ter inimigos e qualquer pessoa não desafia impunemente a reprovação de quem quer que seja. Antes de se opor a uma corrente, é preciso que a pessoa se assegure bem que possui a força ou se é levada pela corrente contrária. Aliás, será destruída ou fulminada. E muitas mortes súbitas não têm outras causas. Ele sempre escolhe falar da maneira mais difícil, mas é que isso. Se você tem muitos inimigos, você pode estar mais suscetível a problemas de saúde, problemas na vida, problemas financeiros, problemas não sei o quê. Ter inimigos significa o quê? Estar se pondo numa corrente oposta a outra corrente vigente. E aí ele vai trazer, então, os seus exemplos bíblicos. As mortes, porque ele vê a Bíblia também como algo que ensina, mais do que algo que é real, que aconteceu ou não é um manual de magia. Então as histórias lá são histórias, analogias ensinando conceitos. Ele vai falar que as mortes terríveis de Nadab e Abiú são os filhos de Arão. Arão era o cara lá que era responsável pelo tabernáculo antes de haver templo em Israel.
Eles tinham o tabernáculo, que era uma tenda onde cumpria a função de templo. E aí Arão cuidava disso, do templo, e os filhos dele foram fazer uma oferenda de um fogo que não era o fogo especial sagrado definido por Jeová. Ao fazerem isso, eles foram queimados, fulminados instantaneamente, porque não seguiram os preceitos. O que ele está falando é que eles não seguiram, eles se opuseram à corrente determinada lá pelo todo o dogma e etc. hebraico, judaico, né, de Jeová, e por isso fulminados. Ele vai também falar de Ananias e Safira, também morreram instantaneamente, está no livro de Atos. Eles mentem para Pedro, para o apóstolo Pedro, e morrem instantaneamente, porque se opuseram à corrente e tal. Foram causadas, então, que essas mortes foram causadas pelas correntes elétricas das crenças que ultrajavam. Os tormentos os tormentos das Ursulinas de London. Aí aqui ele já vai trazer uns casos da França. Eu vou resumir, porque é um monte de coisa, mas são as Ursulinas de London, as religiosas de Louviers, convulsionários do jansenismo. Esses são casos de histeria que houveram em conventos na França. São em épocas diferentes, tem uma diferença, eu vou ver, até de 20 anos entre um e outro mais velho, outro mais novo. Depois ele vai falar de outro caso ainda, também semelhante. Então ele cita 3 casos de histeria que aconteceram com freiras, e nos 3 casos, o padre, que era o responsável, né, o chefe do convento, foi apontado como o responsável. Eles não chamavam de histeria, obviamente, eles falam que as freiras estavam com uma possessão demoníaca. E aí a culpa era do padre por estar fazendo magia ou bruxaria. E aí é feito um julgamento e os padres foram queimados. Tanto no caso de London, como no caso lá de Louviers, como também no caso do padre Galfrid, eu acho, se não me engano. É isso. E é a mesma coisa, eu pesquisei todos eles e é a mesma coisa. São todos queimados e acusados de bruxaria. E a culpa é deles. Todos também acusados, tipo, as freiras falam que foi, o padre às vezes admite que era bruxo, mas ele estava sendo torturado. Essas coisas da igreja. Isso tudo aconteceu em 1600 e pouquinho. E aí era isso, as freiras tendo, tipo, ou fazendo, enfim, gritos, coisas como é que é? Convulsões, ou agindo de formas, né, irracionais. Ou com muita cólica. A verdade, né, a gente sabe a questão, o que rolava, né? O que era essa época, e as pessoas com muita repressão, muita coisa. Mas, enfim, nos julgamentos lá vai ser possessões demoníacas. Ele vai falar que o que estava acontecendo era esses padres estarem fazendo coisas indo contra os dogmas da igreja ou do ambiente em que eles estavam. Ou seja, ele não vai nem relativizar que se seus padres estavam ou não fazendo magia ou bruxaria ou coisas assim. Ele vai falar, não, estavam. E por estarem fazendo magia, bruxaria num convento, eles criaram essa reação que as freiras ficaram, né, com outra transtornadas pelo choque de influências das correntes da luz astral. Num convento você tem um tipo, né, de magnetismo acontecendo da luz astral, e o padre estava trazendo outro, então indo contra uma corrente. E por isso acabou morto. Acabou morrendo. Não foi nem a igreja. Não tinha força suficiente para É, ir contra essa corrente que é tão forte, né? enfim. Vamos nem considerar também que provavelmente algum outro, até um desses casos consta
do padre também ter feito sexo com as freiras, etc. Enfim, tá, tá bom. São péssimos exemplos o que o Levi usa aqui, mas vamos. São os casos todos lá da França. Ele vai falar depois de um poeta Gilberto, que eu tentei achar de tudo quanto é jeito, não encontrei. Podia ter posto sobrenome para ajudar, né? Poeta Gilberto, eu fiquei tentando, não achei. Mas e é isso, também vai falar o cara que foi indo contra as coisas da época, entrou em conflito com outros poetas, filósofos, etc., e ideias da época e ficou louco. Também ele vai trazer um dos líderes da Revolução Francesa que foi assassinado, Marat. Assim, se ele não tivesse sido assassinado por Carlotta Corday, ele teria infalivelmente sido morto por uma reação da opinião pública. Ele tinha uma condição de pele, mas, tipo uma lepra. Ele vai pôr leproso, mas isso não é confirmado. Ele tinha uma doença de pele e vai falar que essa doença de pele era por causa justamente da oposição. Porque durante a Revolução Francesa você tinha oposições lá, não era todo mundo junto fazendo a revolução. Tinha duas frentes principais ali que estavam também tendo conflito entre os revolucionários. E ele era de líder de uma dessas lugares. E a outra, que era do outro, matou ele, etc. Depois ele vai trazer reis da França também, com questão. Então o ponto é, a impopularidade pode ser uma prova de integridade e de coragem, mas nunca é prova de prudência ou política. Os golpes dados contra a opinião são mortais para os homens de Estado. Podemos ainda lembrar-nos do fim prematuro e violento de vários homens ilustres, que não convém mencionar aqui. A gente pode, trazendo assim para o contemporâneo, novamente, fosse escrito hoje, ele poderia citar o Bolsonaro sendo esfaqueado por alguém da oposição, mas que de qualquer forma teria problemas de saúde, ou mesmo o Lula, que teve câncer, que teve não lembro mais o que. Justamente ele vai dizer que o câncer do Lula seria por causa da oposição que ele atrai de tantas pessoas que, né, que não gostam dele, etc. É isso que ele está explicando. Então, que males físicos de saúde também seriam causados, e principalmente numa pessoa, um líder, porque ele atrai muitos inimigos. Até um rei que ele vai falar aqui, o Henrique IV, é um que foi assassinado, inclusive. Mas ele fala que ele estava num lugar de ser odiado, mas ele tinha apoio, então havia essa coisa de duas frentes ali acontecendo, de um lado e de outro. E todo mundo, todo político, ou toda pessoa em evidência está muito mais suscetível a isso. Os descréditos diante da opinião podem ser grandes injustiças, mas sempre não são menores causas de insucessos e muitas vezes sentença de morte. Do mesmo modo, as injustiças feitas a um só homem podem e devem, se não forem reparadas, causar a perda de um povo ou de uma sociedade inteira. É o que se chama o grito do sangue, porque no fundo de toda injustiça há o germe de um homicídio. É por causa dessas leis terríveis de solidariedade que o cristianismo tanto recomenda o perdão das injúrias e a reconciliação. Aquele que morre sem perdoar lança-se na eternidade armado de um punhal e se devota aos horrores de uma eterna matança. É uma tradição e uma crença invencível entre o povo a da eficácia das bênçãos ou maldições paternas ou maternas. Com efeito, quanto mais os laços que unem duas pessoas são estreitos, tanto é mais terrível seus efeitos o ódio entre elas. O tição de Ateu queimando o sangue de Meleagra é, na mitologia, o símbolo desse poder terrível. Todavia,
que os pais tomem cuidado com isso, porque não se acende o inferno no seu próprio sangue, e não se vota aos seus a desgraça, sem queimar e tornar infeliz a si próprio. Nunca é um crime perdoar, e sempre é um perigo e uma ação má amaldiçoar. Ó, ainda ficou uma dica aí bonita. Mas o que ele está falando é que então a maldição ou a bênção ela tem muito mais poder quando ela é ligada por laços, né, por proximidade. Quanto mais próxima a pessoa, mais íntima a pessoa, mais influência vai ter sobre você. Mas isso tudo eu fico ainda em dúvida se é uma coisa de luz astral, não é mais apenas que você respeita aquela figura, né? Você tem uma figura de autoridade sobre o seu pai ou sua mãe e o que ele fala sobre você, a opinião dele influencia. É uma luta, inclusive, você deixar de ser tão influenciado pela opinião dos seus pais, não é mesmo? Então, aqui tem quase que uma pré-psicologia, só que com uma explicação um tanto mística, pondo a leis metafísicas, conceitos muito da psicologia mesmo. Tem uma amiga que ela fala, estava me contando que a maldição, que a mãe dela, elas têm uma maldição que é muito poderosa, que eu tenho medo que uma vez ela desobedeceu a mãe em alguma coisa e a mãe falou, jogou lá a maldição, um negócio, e aí ela ficou com uma verruga. Ela ficou com uma verruga na boca. E ficou até ela se conciliar com a mãe. E quando a mãe perdoou, coisa assim que vale, a verruga sumiu. Eu ouvi em primeira Eu mão, a posso. pessoa que viveu isso. Mas por quê? Não é que a mãe tem uma maldição poderosa, é porque é a mãe dela. Se essa mãe jogar maldição em mim, foda-se. Eu não dou a É, mínima. ela pegou, né? A gente pega, e é mais fácil pegar justamente dos seus pais, da sua mãe. Então é uma questão de influência, figura de autoridade, etc. E aí você acredita, né? Mais do que isso, você acreditar. Então todo mundo, tipo um pastor que cura ou que amaldiçoa, porque, tirando os casos de charlatanismo, que são muitos, a maioria, uh, um ou outro é a pessoa que acredita. Seguindo novamente o manual de magia presente na Bíblia, Jesus fala, né? Foi a sua fé que te curou. É aquela coisa de impregnar a emoção, né? É, Imagina como você recebe a palavra de outra pessoa e quando essa pessoa é isso. alguém íntimo, né? É. Aí quando ele cita aqui um exemplo, o tição de Ateu queimando o sangue de Meleagra, isso foi uma coisa que eu também tive que ir atrás para achar, porque não existe essas palavras. Eu não sei qual que era a enciclopédia que Levi consultava, mas os nomes, ou eles pegava de memória, talvez, por isso que está sempre errado. Muitas vezes os nomes não estão tipo muito próximos, mas não estão certos. Porque aqui parece tição é lenha, né? É uma lenha de fogueira, um pedaço de madeira, enfim. Então a lenha lá de Ateu parece ser um homem queimando o sangue de Meleagra, parece ser uma mulher. Mas é exatamente o oposto. Na verdade, Ateu não é. Eu achei, é a Alteia. É o mito de Alteia e Meleagro. Não é Meleagra e não é Ateu, é Alteia. É exatamente o oposto. Ambos. Alteia é a mãe de Meleagro. Meleagro é um herói grego que está presente lá no. Ah, tem um adendo aqui no PDF. Ah, Um dos argonautas e isso, rei de Calidonte. isso. É o Meleagro. E ele, um herói grego, etc., tem suas aventuras, mas ele tinha essa coisa que foi hum, dito que ele só morreria quando aquela lenha fosse queimada. A mãe então escondeu e manteve a lenha sem queimar. Até que se ficou bolada com o filho em algum momento, não lembro os detalhes da história. E ela mesmo queima.
Ou seja, ela põe a maldição no filho, ela queima a lenha, e assim o filho morreu. Está falando que esse mito está explicando sobre o poder disso, da influência, né, dos pais sobre os filhos, ou essas coisas. Bom, então esse foi o capítulo 8. Vai falar sobre o poder da palavra e a manifestação e a sequência, então, pensamento, palavra, atos, sinais, signos, influência na luz astral e o retorno disso materializado aqui. E como isso é maior quando a gente tem uma figura de autoridade proferindo essas palavras. E o cuidado que tem que se tomar de não, ou pelo menos estar preparado, se você for se opor a uma corrente de um lugar vigente. Seria o quê? Por exemplo, vamos ver. Como não me queima. É tipo assim, eu, astróloga, colar É, num instituto de ciência, queria é. trocar ideia. Vamos me queimar, vamos colocar na fogueira. Isso, é tipo isso de certa forma. Mas aí isso é uma coisa de luz astral. Ele está querendo explicar de uma maneira bem ilustrativa. É isso, leis lógicas de você ter agir com prudência, aonde você se coloca, aonde você manifesta e fala, né, o seu verbo tem local Uhum. devido ou não. E aí você tem que ter uma força se você for no local indevido trazer isso. Tem que entender bem porquê, o propósito e essa força. Que é aquilo que ele falou, que o iniciado vai calcular muito bem isso. E semana que vem, então, vamos para o capítulo 9, a iniciação, referente ao arcano do eremita. Até lá.